Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma atividade hoje aqui na Secretaria de Educação. Vamos trabalhar o tema avaliação na rede. E avaliação é um tema importantíssimo nas nossas escolas, né? Nós que fomos professores, vocês que são e eu que fui, o tema avaliação é o que mais assim a gente discute nas escolas, né? E ainda mais agora no momento de pandemia, onde as crianças estão realizando atividades em casa, os professores também nas suas casas em home office, e a gente sabe que não são todas as crianças que têm condições de ter alguém ajudando na realização das atividades. Temos crianças que os pais trabalham, ela não tem para quem perguntar, por isso a importância de sabermos como avaliar nesse momento. Por isso eu peço a todos que discutam bastante, a equipe pedagógica que vai se apresentar daqui a pouco também vai estar discutindo. Nós vamos receber a professora Roseli, que é mestre e doutoranda em educação, que vai trabalhar esse tema também com vocês. Mas, portanto, vejam, né, o quanto é importante essa avaliação ser realizada de forma que a criança não seja punida. Eu lembro novamente, nós estamos trabalhando home office com as crianças, elas estão nas suas casas e lá é que vão estar realizando atividades, por isso, e poderão ter ou não pessoas para ajudá-las. Daí a importância dessa avaliação que vocês vão estar realizando com elas. Espero que a reunião seja produtiva para vocês e que traga bastante conhecimento para que a gente possa realmente fazer uma avaliação democrática aqui na nossa cidade. Obrigado a todos e boa reunião. Quando quiser. Pessoal, estamos aqui com a professora Roseli, mestra e doutora em educação, que vai estar trabalhando hoje com os coordenadores e com a nossa equipe técnica sobre a avaliação. Professora, seja bem-vinda, tá? E obrigado pela sua presença, tá bom? Eu que agradeço, professora. Bom, vamos lá? Nossa conversa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação. Tira a máscara. Vou tirar a máscara, porque me parece que aí vocês já vão gravar vendo que eu estava com máscara. Bom, o que a gente vai falar? Eu sei que o tempinho é pequeno. Nós temos aí só 30, 40 minutinhos para falar sobre avaliação. Tem alguns pontos que a gente vai pensar sobre o que vamos falar. Primeira coisa, nós vamos dizer o que é avaliar. Segundo, nós vamos dizer que para avaliar nós precisamos de instrumentos. Então nós vamos falar um pouquinho desses instrumentos. Em terceiro, que é uma fala que o Leandro ouve, que ele tem ele sempre me faz essa menção da minha fala, que não é minha, eu repriso o que fala o Lucchesi, é da necessidade de você saber que a avaliação representa um ato amoroso, que é dito pelo Lucchesi, e eu gosto de dizer que quem avalia, acolhe, quem avalia, acompanha, quem avalia, está junto do outro. Eu não avalio para dar nota simplesmente, eu avalio para acompanhar. Eu avalio para ensinar. E como é que nós vamos falar de avaliação num momento tão conturbado, tão complicado que é esse que a gente está vivendo hoje, esse momento que a gente está tendo que aprender, tendo que a necessidade de uma reinvenção sobre esse momento. Então vamos lá, primeiro vamos falar sobre avaliação. Avaliação, que em hipótese alguma é sinônimo de prova, é sinônimo de nota. Avaliação é mais que isso. O que é avaliar? O que é avaliação? Avaliação representa processo. Avaliação representa, para o ensinar, um caminhar muito próximo. Então, se eu avalio bem, é porque eu ensino bem. E se eu ensino bem, eu avalio bem. Então, o que a avaliação tem a ver com tudo que a gente faz com relação ao ensinar? Quando eu avalio, a primeira coisa que eu preciso pensar é: qual é o princípio que norteia a minha prática de avaliação? Para eu definir princípio de avaliação, eu preciso definir que teoria embasa o meu trabalho. Todos nós, profissionais de educação, em qualquer situação que nós estamos, seja na coordenação pedagógica, seja na direção de uma unidade escolar, na sala de aula como professor, nós temos aqui uma verdade. A gente tem uma verdade que é manifesta por uma teoria, por uma concepção que nos faz acreditar o que é ensinar, como é que o outro aprende. Então, se eu falo de avaliação enquanto processo,
Primeira situação que eu preciso ter isso muito claro. Que concepção embasa a minha prática? O que eu acredito que seja aprender? Então, quando eu pergunto, o que ele aprendeu? Quando eu falo que ele aprendeu, não é o quanto ele aprendeu, mas o que ele aprendeu. E se eu digo que ele aprendeu, eu preciso dizer como é que eu ensinei. O que foi possível ofertar ao outro para que ele desenvolvesse todas as suas habilidades, desenvolvesse as suas experiências, quando a gente fala tanto aí na educação infantil da questão das experiências. Então eu preciso ter clareza de que eu não avalio simplesmente com registros pontuais. Eu avalio com processo. Para eu avaliar enquanto processo, eu preciso definir claramente o que eu entendo sobre o que é aprender. Se a aprendizagem é considerada por mim como uma simples transformação daquilo que eu passei, aí qualquer coisa serve, qualquer instrumento vale. Mas se eu entender que a aprendizagem é um processo individual, é singular, é pessoal e que é construído individualmente, aí a avaliação passa a ter um outro sentido. O sentido de avaliar é de ajustar mesmo, é de regular a aprendizagem. Como eu posso definir que uma criança, ela aprendeu um 3, um 2, um 5, se eu não tenho construído, eu não tenho definido claramente que instrumentos me favoreceram para enxergar o que o outro foi capaz de me mostrar que ele sabe. Então muito bem, Roseli, está lindo e maravilhoso. E agora? Como é que nós faremos? Se nós estamos tão distantes das nossas crianças, eles estão lá produzindo as atividades que eu estou passando. Tem um caderninho que foi entregue pela prefeitura. Eles têm uma atividade para fazer e para demonstrar para mim o que foi que eles conseguiram fazer. Mas isso não é tudo. O que foi possível ser feito, o que foi possível acompanhar, eu preciso enxergar o quanto foi possível nesse processo de aprendizagem para que eu tenha condições de, paralelo a esse processo, organizar situações que favoreçam o avanço dessa aprendizagem. Porque ninguém avalia para apenas dar nota. A nota, ela é necessária? É lógico que é. Nota, como quando a gente pergunta por que dá nota? A nota é a representação simbólica de um processo. Agora, se essa nota simplesmente representa um processo com um único ponto, ela não está valendo, ela não tem validade. Porque essa representação, ela tem que ser fiel a um processo que aconteceu. E processo não quer dizer pontualidade dentro de uma trajetória. Por isso que a avaliação não é hora marcada, determinado tempo. A avaliação é o tempo, é contínua, é processual. Isso as teorias dizem. Mas para ela ser de fato processual e contínua, eu preciso entender de que maneira eu vou acompanhar. Com que instrumentos eu farei a análise fina do que foi que aquele estudante conseguiu responder. Hoje eu estava com uma pessoa de manhã, numa determinada escola, e ela me mostrou, olha como é que meu filho está escrevendo. Eu quis que ele colocasse assim, para a professora saber que eu não coloquei, que eu não escrevi para ele, que ele fez sozinho. Essa mãe, profissional da educação, pedagoga, com toda a experiência, sabe que o papel dela qual é como mãe. Agora, e nossas crianças? As nossos estudantes de primeiro ao quinto aninho e da educação infantil? Como é que são as nossas famílias? Que conhecimento pedagógico tem as nossas famílias durante todo esse acompanhamento paralelo? Por isso, a gente tem que enxergar nessa avaliação mais do que simplesmente um resultado final. Essa avaliação, ela deve ser sim construída, dialogada por todos vocês, para que seja possível encontrar caminhos que nós possamos dar conta de identificar avanços, identificar situações que ainda não estão bem resolvidas numa aprendizagem. Pegamos lá primeiro aninho. Como é que nós vamos primeiro, segundo aninho,
levantar dados de hipótese de escrita sobre a aprendizagem das crianças, dos estudantes de primeiro e segundo aninho. Como é que nós vamos olhar lá para um quinto aninho na construção dos conceitos matemáticos se eu não encontrar uma ferramenta dentro desse processo que consiga mapear as necessidades que os nossos estudantes têm, porque mais do que dar pontuações para as aprendizagens, é necessário nós enxergarmos o que é que nós vamos fazer daqui para frente. Nós vamos chegar em um segundo semestre, e acho que aqui também no município, como a gente está, a projeção está sendo bem positiva, de que a gente vai ter um número, já temos aí a ideia de que aos pouquinhos nós vamos chegar a aproximar-se dos estudantes. E muito importante essa conversa que a gente tem aqui. Primeiro, quais são as ferramentas que nós estamos analisando as aprendizagens? Com que instrumentos eu estou identificando que esse meu estudante, ele avançou ou ele ainda precisa avançar um pouco mais? Eu não estou falando de conselho de classe série com nota apenas. Eu estou falando de conselho de classe série com o que foi possível nós fazermos. O que falta nós acompanharmos para que avancemos ainda mais. Então, enxergar a aprendizagem para pensar em avaliação é enxergar tendo em vista um processo que é subjetivo dentro de um panorama, dentro de uma dimensão que é objetiva. Como assim? Todo estudante, toda aprendizagem, ela é individual, eu falei agora há pouco. Ela é subjetiva, cada estudante vivencia o seu processo pessoal. Nós acreditamos nisso e eu tenho certeza que todo mundo acredita nisso. Nós não podemos imaginar que todo mundo aprende da mesma forma. Então vamos enxergar, primeiro vamos enxergar a quem é quem naquela minha turminha. Eu tenho 25, 30 crianças ali. José, João, Maria, Dora, cada um. Como é que eu estou mapeando? E olha, quando eu falo mapear, já vem uma questão para todo mundo pensar. Que instrumentos foram utilizados nesse mapeamento? Mapeamento de quê? Mapeamento de tudo que foi possível desenvolver, de tudo que eu ainda preciso intervir, de tudo que eu preciso ainda utilizar de recursos para que esses estudantes possam avançar. Veja que eu estou falando isso e estou fazendo aqui um desenho para que vocês enxerguem isso dentro de um processo que é um processo muito importante, que a gente tem a condição de olhar para ele no macro. Eu tenho o viés singular, o viés subjetivo, quando eu penso numa aprendizagem que é individual e que eu não consigo determinar que uma turma de quarto aninho todos tenham o mesmo processo, vivam a mesma aprendizagem no mesmo tempo. É impossível. Porque cada um tem o seu processo pessoal. Porém, aí vem a outra questão da objetividade da avaliação. Eu não posso pensar também que eu não avalio pressupondo um sistema. Pressupondo o que determina um sistema com relação à aprendizagem de estudantes do primeiro ao terceiro aninho. Vamos pensar num ciclo de alfabetização. Eu preciso enxergar que nesses 3 anos há um propósito de um aprendizado que é construído ao longo de 3 anos. Então vamos lá, falar um pouquinho da objetividade da avaliação. Nós não podemos imaginar que uma escola, uma instituição escolar, ela tenha que existir sem que haja aí, por trás de uma instituição escolar, um currículo, que haja nessa instituição escolar objetivos para serem atingidos ao longo de determinado período. E eu estava falando justamente do primeiro ao terceiro aninho. Durante o ciclo de alfabetização, tem uma dimensão que não é subjetiva, que não é individual, que não é singular, mas é de sistema. O sistema tem uma exigência por uma determinada aprendizagem que passa pela necessidade de ser objetiva. Então, olha como é que a avaliação não é simples, como é complexa essa conversa. Porque existe um sujeito aprendente que aprende
de forma individual, singular, e que para que eu possa enxergar essa aprendizagem requer que eu tenha ferramentas, requer que eu tenha um mapeamento muito assertivo para enxergar tudo que esse estudante foi capaz de desenvolver. Paralelo a isso, eu fico do outro lado da balança, que eu acho que aí é o que dá todo mundo fica um pouco burilado até por isso, dá uma certa inquietação. Como é que eu faço, Roseli? Se eu tenho que, ao final do terceiro aninho, os estudantes terão que estar com a base alfabética definida, conceitos esse, aquele já desenvolvidos. E agora, como é que eu faço? Porque aí é o caráter objetivo da avaliação. É o caráter objetivo da avaliação que subentende uma avaliação que atende a um determinado sistema. A um determinado sistema que a gente sabe que é instituído pelas políticas públicas. Todos esses estudantes terão que apresentar um resultado ao longo de determinados anos. Por que eu estou falando de resultado? Porque quando eu falo de avaliação, pressupõe também um resultado. Então, como é que eu aproximo? Essa é uma grande dúvida e um grande desafio. Como eu aproximo, Roseli, o que esse estudante precisa aprender do que ele pôde aprender, do que foi possível ele desenvolver? De que forma eu aproximo? Eu só aproximo quando eu consigo enxergar. Eu só aproximo quando eu consigo desvelar os problemas. Quando eu consigo enxergar a distância. Se eu não enxergar o ponto que está essa distância, eu não sou capaz de fazer. Pessoal, planeja-se. Aí é necessário que a gente pense em planejar. Planejamos a partir desse desvelar que nós temos que fazer. Mais do que nunca, quando vocês tiverem que fazer, estão lá nos conselhos, que o conselho não é mais pontual. O conselho de classe, esse conselho que vocês farão, que vocês estão aí desenvolvendo e tratando, e eu juro por Deus, eu sei que não é tarefa fácil. Eu tenho certeza que não é fácil. Porém, é possível. Não é fácil, mas é possível. Por quê? Porque primeiro a gente tem que pôr o pezinho no chão. O que a gente tem aqui? Qual é a nossa realidade? Não vamos pensar no caráter objetivo distante do caráter subjetivo. Porém, nós não podemos esquecer que o maior propósito agora é que nós possamos planejar situações que sejam situações de ensino, que atendam às reais necessidades que os nossos estudantes têm que atender. Nós vamos viver aí um processo, nós estamos aí há um ano e meio vivendo esse processo. Se eu estou há um ano e meio vivendo todo esse processo, eu preciso enxergar. O ano que vem, esse segundo semestre, ou seja, lá a partir de outubro, não sabemos quando, não dá para recuperar. A palavra não é recuperar, a palavra é retomar. Retomar de onde? Então a avaliação nesse momento, ela tem um caráter extremamente, ela tem um caráter primordial, que é com essa avaliação ser capaz de visualizar o quanto os meus estudantes, o que os meus estudantes demandam ainda do meu trabalho. Seja na educação infantil, seja no ensino superior, seja no ensino fundamental. A avaliação, ela parte da mesma necessidade de enxergar o outro naquilo que o outro foi capaz e é capaz de fazer. Não pensando e negando que ele seja capaz de avançar ainda mais, mas acreditando que ele pode fazer mais. E acreditar que ele pode fazer mais não é ilusão da nossa parte, é realidade. E por isso que a gente precisa dizer quem é ele, quem é o meu estudante, quem é o menininho do primeiro A, o José, o João, a Maria, quem é o menininho da educação infantil, quem é esse estudante, que vivências eles tiveram durante esse processo, como é que essas vivências foram traduzidas em saberes. O saber não é só escolar, o saber ultrapassa os limites da unidade escolar. O saber é além do código, o saber é além do conceito matemático, o saber vai além, né?
conselho de classe série, que eu sei que vocês todos estão aí com essa perspectiva da realização de um conselho. O conselho de classe série é mais do que uma reunião simples, reunião para análise de resultados finais. Então isso já está claro para todo mundo, não é resultado final. Conselho de classe série, ela é uma reunião em que o processo principal ali naquele contexto é dialógico. Por que dialógico? Porque é necessário ter uma escuta sobre processos que são individuais. Esse momento do conselho é um momento para a gente... Lembra que eu falei do tirar o véu daquilo que é real? O conselho de classe série é um momento de discussão, de tirar o véu, para ver o que é possível a gente fazer. O que é possível de nós ainda termos condições de intensificar com relação ao nosso trabalho. Então esse conselho de classe série é conselho, a palavra já traz o que ela representa. Ela representa a ideia de um coletivo dialogando em torno de uma necessidade. Um coletivo pensando na necessidade, que é o que temos que ensinar ainda. Ah, mas se eu ensino de um jeito e esses meninos não estão fazendo, mas eu preciso justamente enxergar como é que ele está aprendendo. Na sala de aula, quando é presencial, nós não fazemos isso? Nós fazemos. Nós sabemos que tem aquele menininho que vem aqui, menino, vem cá, você ainda está dificuldade aqui e ali. Só que na sala de aula é muito próximo da gente. Eles estão ali conosco. E mesmo assim nós cometemos equívocos ou não. E quantos equívocos a gente tem cometido com relação à avaliação? E o equívoco que a gente traz com a avaliação, eu vou já dizendo logo para todo mundo. E isso, na verdade, é aquilo que a gente tem falado o tempo todo. É que as pessoas carregam muito um ranço de uma história de avaliação que pressupõe dizer apenas que a avaliação é acerto de contas finais. E não é. Eu avalio para ensinar, eu avalio para planejar, eu avalio para acompanhar. Se eu avalio para acompanhar, eu avalio para dizer para ele, você não aprendeu ainda. Você estará aqui, eu estarei junto com você para nós aprendermos juntos. Essa ideia de que acertamos as contas em um momento pontual, essa ideia é o que vem na nossa cabeça da história da nossa avaliação. E que não dá mais para a gente fazer esse tipo de, ter esse pensamento quando se fala em avaliação. Quando a gente fala em avaliação, nós não podemos falar apenas negando o que é permitido dentro de um processo, que é errar, que é não acertar o que a gente imagina que o outro acerte. Quando eu fiz um trabalho, uma pesquisa, e eu conversei com muitos professores durante a minha pesquisa, e eu perguntava para os professores, aliás, o que eu cheguei a perceber, que o que deixa a gente muito mal, nós professores, é de pensarmos, se eu ensinei, por que o outro não aprendeu? Eu ensinei, eu coloquei, eu apresentei as atividades, eu fui lá, eu preparei minha sala de aula, eu fiz tudo bonitinho. Por que não aprendeu? Essa fórmula, eu ensino, o outro aprende, essa fórmula ela não é uma fórmula linear, exata, ela não é. Por quê? Porque no meio dessa conversa toda tem uma complexidade que é humana, da aprendizagem que é humana. E aí, essa fórmula, ela acaba conosco. Porque você, professor, os nossos professores, infelizmente, enxergam que se eu ensino, o outro não aprendeu. Por que o outro não aprende? Se tem um que aprende, por que o outro não aprende? Porque nós temos aprendizagens individuais, aprendizado individual. E aí a minha conversa agora há pouco com a subjetividade da avaliação, da aprendizagem. Agora, existe um erro que as pessoas cometem, um equívoco grave, que é dizer processo ensino-aprendizagem. Vocês já perceberam, muita gente fala processo ensino-aprendizagem, isso é equívoco pedagógico, porque não existe um processo, existem dois processos. O de ensinar é um processo e o processo de aprender é outro. O fato de eu ensinar não pressupõe que o outro aprenda.
O fato do outro aprender não pressupõe que foi porque eu ensinei. Então, essa lógica dessa relação que nós sabemos que é equivocada, a gente tem que quebrar. Então, primeiro começa pensando sobre isso. Perguntem, vocês coordenadores, os seus professores, o que seus estudantes aprenderam. Como eles aprenderam. E o que falta para ele? O que não deu certo? Por que não aprendeu? Começa perguntando daí. Façam as perguntas. Não perguntem, fulano entregou 3 atividades, 5 atividades, tem 2 de nota porque não entregou a atividade. Não faça essa pergunta. Perguntem como é que foi a produção da resposta dada para a atividade que eu propus. A atividade que eu propus foi coerente com aquilo que os meus estudantes poderiam oferecer de respostas para mim? Questionem dentro desse movimento para que a gente possa ter a condição de pensar uma avaliação para além de um resultado final. Então essa eu provoco vocês a pensar sobre isso. Não quer dizer que a gente vai acertar. E outra coisa, gente, a gente sabe que mesmo quando nós estamos aí, todo mundo presencialmente, falando, trabalhando, chamando José, João, Maria, nós cometemos equívocos. Por quê? Porque ainda temos dificuldade de imaginar que essa avaliação pressupõe retomada de trajeto de trabalho. Essa avaliação representa que eu tenho que rever a maneira que eu ensino, que eu tenho que reorganizar a minha prática. Essa acho que é a parte principal da gente falar sobre essa questão da avaliação. E que hoje eu vou me despedir de vocês, pensando aí que a gente já vai finalizando, para que vocês enxerguem nesse movimento. Eu vim aqui com o coraçãozinho bem tranquilo e bem agradecida por quem fez o convite. Vim para falar com vocês que é momento da gente fazer desse conselho o conselho do diálogo. O conselho do diálogo e da descoberta de possibilidades. Todos nós temos que nos debruçarmos agora. Não tem uma resposta. Eu não tenho condições de dizer faça assim, faça assado, porque a resposta não é minha. A resposta é do coletivo. A resposta é desse conselho que vai se debruçar sobre todas essas questões que eu disse a vocês. Quem são os meus estudantes, o que eles foram capazes de fazer, o que nós vamos ter que elaborar para que, pensando em nos aproximarmos mais dessa aprendizagem, pensando que eu estou entre 2 vertentes, uma da subjetividade e outra da objetividade. Eu não posso negar as políticas públicas, também eu não posso negar o que é possível individualmente um estudante ter feito. Então, meus amores, eu quero dizer a vocês que desejo um bom trabalho, que vocês sejam muito felizes aí com esse momento pensado aí sobre a avaliação. Tem muitas coisas escritas já sobre avaliação, tem muitas produções, a gente tem muita coisa boa para você estudar, mas não há nada que supere a condição de você, professor, pedagogo, se reconhecer nesse processo da inquietude. Eu não quero mais fazer o que foi sempre feito. Eu tenho que ultrapassar os limites de uma fala ultrapassada. Lembra quando eu comecei a falar que o problema da avaliação está dentro da gente? Porque nós vivemos um ranço de avaliação, que ela precisa ser superada. E a pergunta, eu tenho certeza que se vocês estivessem aqui, muitos falariam: e como é que ficam as avaliações externas? Que é justamente aquilo que eu falei do sistema, que é a avaliação das políticas públicas. É a avaliação para determinar o que é permitido, possível se acertar e fazer ao longo de uma escolaridade. Mas não é só isso. Eu não posso viver apenas seguindo o que é definido por uma política de avaliação. Eu preciso enxergar que a política de avaliação não pode superar um fazer que é nosso. É da escola, é da sala de aula.
E lógico que nós vamos falar, é necessário avaliar, é lógico que é necessário avaliar. O Estado precisa avaliar, o Estado precisa avaliar. Nós precisamos avaliar, precisamos, a escola precisa avaliar, enquanto escola precisa. Agora, avalia-se para quê? Para que eu avalio? É só essa pergunta que a gente faz. Tá bem? A gente avalia para quê? Então, pensem nisso. Por que avaliar? Tá bem? Me despeço. Um bom trabalho para vocês.